Oi, meu nome é Bia e hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li no mês de setembro. É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo no YouTube, tô bem animada, porque acho que no TikTok a gente sempre acaba fazendo coisas com um tamanho menor de vídeo, menos aprofundado. Eu faço resenhas individuais, então a maioria dos livros vocês já devem ter ouvido, mas enfim, gostaria de fazer um vídeo no YouTube também para quem não me acompanha por lá, e vou falar das minhas leituras. Então eu li 4 livros esse mês, e vamos começar com a primeira leitura que eu finalizei esse mês, que foi Just for the Summer, da Abby Jimenez. Esse livro é um livro de romance que eu achei muito interessante, porque eu não tinha tido um bom contato, primeiro contato com a Abby Jimenez. Eu tinha lido parte do seu mundo, e eu não gostei nada daquele livro, eu achei, assim, meio sem pé nem cabeça, eu não me importava com os personagens, eu não gostei muito da escrita, pra ser sincera. É basicamente um romance de cidade pequena, que ela é uma garota da cidade grande e ele é um cara da cidade pequena, enfim. Eu não gostei desse livro, então eu estava um pouco hesitante de começar a ler Just for the Summer, mas aí eu vi um TikTok, curiosamente, de uma pessoa que estava lendo esse livro e estava lendo uma das partes finais, que quem já leu o livro acho que sabe do que eu tô falando, eu não vou dar spoiler, mas é tipo um monólogo, assim, não tem nada a ver com a história, é um monólogo, assim, que é feito, um pensamento do personagem, na verdade, que é muito bonito, assim, e isso me convenceu a ler. Sim, um pedaço de um texto me convenceu a ler um livro inteiro, então eu fiquei muito animada. E aí também tinha ouvido outras pessoas falando bem, então decidi pegar para ler. Vou avisar que esse livro ainda não saiu no Brasil, mas a editora Arqueiro, que vai publicar ele, já avisou que vai vir ano que vem, não sei quando, não sei nem como vai ser o título, mas achei bem interessante, então fiquem aí de olho para quando for o lançamento no Brasil, se vocês se interessarem. Bom, mas falando do livro, né, agora, vamos para o que importa. Esse livro vai falar sobre um cara e uma menina que os dois compartilham da mesma maldição, entre aspas, de que sempre que eles terminam um relacionamento, a próxima pessoa que o ex conhece é o futuro marido ou mulher deles. Então, eles têm, tipo, essa questão aí de que eles nunca vão ser felizes, nunca vão encontrar o amor da vida deles, porque a pessoa sempre vai ser a próxima pessoa que o ex conhece. Não sei se deu pra entender. Se ficou confuso, me avisem. Mas enfim, achei essa premissa muito interessante e nesse livro a gente vai acompanhar uma menina que ela é bem desapegada, ela já passou por muitas coisas na vida que a fizeram ser do jeito que ela é, então ela é uma pessoa que não consegue muito cultivar relacionamentos a longo prazo, ela já se decepcionou muito com pessoas, então ela é uma pessoa que não quer, sabe, se aprofundar, não quer se decepcionar, e por isso ela e a amiga dela combinam que elas vão ficar, tipo, meio que passeando. Elas trabalham como enfermeiras, então elas vão ficar no máximo 3 meses, eu acho, em cada cidade. Aí depois elas mudam de cidade. Então, assim, uma pessoa realmente bem desapegada, ela é muito independente, ela não quer depender de ninguém, ela não quer dar trabalho pra ninguém. E eu acho que isso faz dela uma personagem muito interessante. Já o cara, ele é uma pessoa que é muito mais positiva, ele é muito atencioso e eu gostei bastante dessa construção de personagem, em que ela é uma pessoa que não quer um relacionamento, ela é uma pessoa mais fechada e ele é uma pessoa mais aberta, então eu achei isso bem interessante, essa dinâmica. Outra coisa que eu achei muito legal é o humor. Eu realmente achei engraçado, é meio difícil um livro de romance me fazer rir, assim, eu acho que tem que ter uma troca entre os personagens que seja bem interessante e não vergonha alheia, sabe. Então eu achei isso bem legal e acho que faz total diferença, assim, quando você tá lendo uma comédia romântica, né, um romance contemporâneo que também se propõe a ser uma comédia, de que ela seja engraçada. Uma coisa muito legal que tem nesse livro é discussão sobre relacionamentos familiares. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de uma história que tem temas de relacionamentos familiares. Então, aqui a gente tem especialmente com mães e também irmãos. Então, eu acho bem interessante, bem legal. E foi muito bem feito. Achei uma boa construção também de mostrar, né, por que a gente é do jeito que a gente é. Acho que tem muito a ver com a nossa família também. Agora, coisas que eu não gostei muito, assim, mas eu consegui relevar, porque no final a minha experiência de leitura foi muito boa. Eu consegui ler super rápido e estava me tirando, assim, um pouco de uma semi-ressaca literária.
Então, uma coisa que eu não gostei muito são 2 coisas, na verdade. A principal é que eu acho que os últimos 20% são bem apressados e acontecem coisas que eu até tive que meio que suspender meu senso crítico, assim, de: "Ah, mas isso não aconteceria na vida real", sabe? E não em relação ao romance, né, em relação a outras coisas, mas isso me tirou um pouco do livro, eu acho. E a outra coisa que eu não gostei é que em alguns momentos, especialmente no começo, a protagonista mulher, acho que ela falava algumas coisas meio, não sei, parecia que não era assim que uma pessoa normal falaria. Não sei se eu tô sendo chata, mas era um pouco tipo umas frases prontas, assim, de livro de autoajuda, sabe? E aí isso me incomodou um pouco. Mas assim, de resto, gostei muito do livro. Eu acho que é uma história muito bem feita. É mais 16, eu acho, pelos temas que são tratados, mas não tem hot, isso não é uma preocupação se você não gosta. Então, é bem legal e recomendo muito. O próximo livro, eu estou tão animada pra falar dele que eu até, assim, nossa, eu falei: "Eu vou gravar esse vídeo só por causa desse livro", porque tô muito feliz e eu quero muito que mais pessoas leiam. Que livro é esse? Odyssean, do Oscar Nakassato. Eu nem estou com a minha cópia aqui, porque eu emprestei pra minha terapeuta, ela que, na verdade, me apresentou ao Oscar Nakassato. O Oscar Nakassato é um autor nacional e ele é nipo-brasileiro, e ela me apresentou ele quando ela falou, me indicou, né, Nihonjin, que é um dos livros que eu mais gosto, inclusive falei desse livro no meu vídeo de ranqueando as minhas leituras 5 estrelas. Esse é um livro 5 estrelas pra mim, e o Oscar Nakasato, nossa, assim, gosto muito do jeito que ele escreve. Bom, ela me indicou Nihonjin, e aí agora eu retribuí o favor, emprestando Odyssean pra ela, que foi também uma leitura que eu gostei muito. E se vocês puderem ver a capa, nossa, essa capa é maravilhosa, tem muitos detalhes, gostei muito, de tudo desse livro, né, e tô muito animada para indicar para vocês. Bom, vamos começar. Esse é um livro nacional contemporâneo que vai falar sobre o Satoshi-san, que é um vovô, que é o Jichan em japonês, e ele é um professor que completa os seus 70 anos e ele é compulsoriamente aposentado. E depois disso ele vai viver a vida dele, só que muitas coisas vão acontecer no meio do caminho e que vão mudar completamente a trajetória, né, da vida dele e da mulher dele, da esposa dele, que é a Kimiko. Esse livro é muito interessante, muito bonito, assim, ele vai ter temas muito tocantes mesmo, e uma coisa que eu achei muito legal que ele constrói e que eu gosto muito de ler em livros sobre pessoas idosas, é que ser um idoso não é uma linha de chegada, não é tipo você viveu a sua vida inteira e pronto, agora você chegou, você é idoso, você só vai descansar e ser uma pessoa aposentada, sabe? Mas não, você tem vida ainda para ser vivida, você tem novas histórias para viver, novas pessoas a conhecer, e eu achei muito legal isso. Eu também gostei muito de como a história é construída, então ela é não muito linear, ela é linear, mas assim, tem alguns vais e voltas, e tem vários personagens, porque o Satoshi vai conhecer aí novas pessoas na sua nova fase de vida, e também vai tratar sobre temas de demência. A esposa do Satoshi, ela tem demência, eu acho que não é mencionado exatamente qual, não sei se é Alzheimer, mas pode ser alguma outra questão, né, neurodegenerativa, assim. É muito pesado ler sobre isso, eu acho que realmente algumas partes me pegaram um pouco, assim, de surpresa, um soco no estômago, assim, porque além da escrita ser muito bonita, eu acho que esse é um livro que é muito sensível mesmo e fala de temas que às vezes a gente tem medo, né, de envelhecer, de morte, e eu acho que ele é um livro muito essencialmente nipo-brasileiro. O Satoshi é uma pessoa que carrega consigo muitos dos valores orientais, então, muito dessa questão do respeito, da cultura, da educação, mas também ele é uma pessoa brasileira, ele mora aqui, ele nasceu aqui. Ele também carrega consigo muitos aspectos da cultura brasileira, e eu acho que isso é uma coisa que é muito bem feita pelo Oscar Nakassato, porque essa não é uma história sobre a raça do personagem, não é sobre isso, mas também é impossível que isso não transpareça nos mais diversos aspectos da vida de uma pessoa. Então é muito interessante porque o Satoshi é uma pessoa amarela, esse é um livro que vai tratar sobre questões de pessoas orientais e também essa vivência dos asiáticos amarelos que são brasileiros também.
E eu acho que é muito legal, assim, a gente ler sobre personagens que a sua história não é reduzida aos traumas que elas viveram, à raça delas. Esse não é um livro sobre isso. Então eu fico muito feliz, assim, de a gente estar lendo um livro, de ter uma voz brasileira que traz essas questões e, enfim, acho que está faltando muito isso. Então esse é um livro muito lindo, muito emocionante, ele é bem curtinho, eu li ele em uma semana, talvez. Eu acho que ele é muito bonito, assim, e ele também trata de questões de moralidade, de o autor colocar a história lá e ele não te dá muito retorno sobre o que ele mesmo pensa sobre isso. Ele deixa para você avaliar o que você acha sobre a situação, sobre o que foi dito, o que foi feito, enfim. E eu acho que uma coisa que esse livro faz muito bem, que eu acho que também é feita muito bem em Nihonjin, que é o outro livro do autor, mas que é uma coisa que eu tenho percebido que eu gosto muito, e que é uma das coisas que eu mais gostei numa das minhas melhores leituras desse ano, que foi Pachinko. É um aspecto que eu gosto muito, que eu percebi que eu me atraio por isso, é livros que trazem temáticas tristes, mas que não ficam eh, se explorando daquela tristeza, se explorando daquelas situações tristes para emocionar o leitor, sabe? Então, esse é um livro que é emocionante, esse é um livro que tem coisas tristes que acontecem, mas quando essas coisas tristes acontecem, o autor não fica se remoendo naquilo e fica se estendendo, fica colocando os personagens num liquidificador para provar que eles sofreram, sabe? Eu acho que isso é muito bem feito, com uma delicadeza muito boa nesse livro. Então, acho realmente muito fantástico. E gostei muito, assim, são pessoas da vida real, fazendo coisas da vida real. É uma história muito simples, é uma história que poderia acontecer comigo, com você. E eu gosto muito de livros que trazem essa leveza por retratarem coisas do cotidiano. E daí eu li uma fantasia que foi Os Lobos Dourados. Esse é um livro muito legal de fantasia, eu adorei, gostei muito, assim, eu não sou muito da fantasia, confesso, eu não tenho tanta experiência lendo o gênero e também não é um gênero que geralmente me atrai tanto. Eu acho que eu já fui muito mais da fantasia, mas eu tenho me descoberto como uma nova leitora de fantasia também e gostei muito desse livro. Esse livro vai falar sobre um grupo de amigos, então sim, tem um found family muito legal, tem uma família, né, que uma família não de sangue. Eles são um grupo de adolescentes de 16 anos, é uma fantasia jovem adulto, e eu gostei bastante porque ela traz elementos muito legais de fantasia. E isso é uma das coisas que eu achei mais interessante, porque é um sistema mágico muito bem feito, que ao mesmo tempo é muito confuso. Então, eu em muitas partes estava perdida. Até conversei com uma amiga que foi ela que me indicou e ela falou: "Ah, eu também fiquei muito perdida em vários momentos". Então, eu não sei se fui eu, porque eu não estou tão acostumada a ler livros de fantasia, ou se foi realmente uma coisa que é da percepção geral de todo mundo, de que esse é um livro um pouco mais difícil de acompanhar, porque é um sistema de magia bem diferente e é um sistema de magia, uma escrita, eu acho, na verdade, é uma escrita que não é tão descritiva. Essa foi a minha percepção. Então, às vezes, era um pouco difícil de você entender o que estava acontecendo naquele momento. Em vários momentos eu ficava tipo, mas eu não entendi a geografia desse lugar, sabe? E como que a luta estava acontecendo, as cenas de ação, principalmente, acho que eram um pouco mais difíceis para mim de acompanhar. Mas eu gostei muito dessa história. Falando um pouco mais do background, né, do contexto, esse é um livro que vai ser uma fantasia histórica que vai se passar em Paris, no século XIX. Então ele vai ter como plano de fundo essa bela epoque da França e da Europa, mas também colocar em xeque muitas questões de racismo, de preconceito, de discriminação em relação a grupos minoritários. E isso vai ser um aspecto que eu, pessoalmente, foi uma das coisas que eu mais gostei nessa fantasia. Eu achei muito bom que a autora conseguiu trazer críticas muito potentes mesmo ao colonialismo, à discriminação, num livro de fantasia, então ela conseguiu, assim, realmente fazer isso com maestria. E eu estava até pensando que como faz diferença quando o autor é uma pessoa racializada, porque tem um cuidado a mais, tem uma questão de uma preocupação que ela tem com os personagens. A autora, ela é filipino-indiana, então tem um personagem que é filipino, tem um autor, tem um personagem que é indiano, e isso se transparece nos aspectos de cultura, nas questões de falar a língua, de
trejeitos e questões que eu tenho certeza que a autora tem propriedade para falar do que ela está falando, e ela também fez um trabalho de investigação, de pesquisa, ela fala isso na nota da autora, que ela pesquisou muito sobre o assunto, sobre as pessoas filipinas na França, sobre discriminação e antissemitismo com pessoas judias, né, na Rússia, que é uma das outras personagens. Então, esse é um livro realmente muito completo e que faz um trabalho histórico, eu acho bem interessante. Ele é uma história alternativa, tá? Nada disso aconteceu, mas ela pega meio que fatos da vida real e fatos históricos para basear a fantasia dela, e de um jeito muito interessante, acho que de um jeito muito bem feito, que realmente me fez gostar muito da história. Esse livro acho que vai ser muito bom para pessoas, tipo, meio nerds, assim, porque ele tem vários, tipo, quebra-cabeçazinhos e os personagens têm que meio que descobrir uma coisa, mas não é de um jeito bobo, e também, tipo, se você não quiser pensar, você não precisa, sabe? Mas é muito interessante como é bem feito, sabe? Eu achei realmente que a autora pensou no que ela ia fazer e como ela ia colocar essa história junto, e tô muito animada para ler o segundo livro. Eu sou bem famosa por não terminar séries, então é bem difícil eu terminar uma série, mas esse eu realmente gostei muito, o final é muito bom, e tô bem animada pra ler o segundo, porque eu acho que a gente passa muito do primeiro livro tentando entender o que tá acontecendo, tentando entender o sistema de magia, tentando entender o que acontece. Então eu tô bem animada pra ler o segundo e ler o terceiro, pra poder, né, ter essa experiência logo de cara, e já vamos direto pro que interessa. E então tô bem animada pra continuar essa série e recomendo bastante pra vocês. Eu acho que é uma série de fantasia que pouca gente aqui no Brasil fala, então adoraria ouvir a opinião de vocês se vocês já leram também e se vocês têm vontade de ler. E por último foi um livro cristão que é Humildade, a Beleza da Santidade. Esse é um livro que eu usei de devocional, então usei nas minhas leituras diárias, assim, e é um livro bem curtinho, bem fininho, que é interessante, assim, ele traz reflexões muito boas, então ele não é exatamente um livro teológico, nem um livro, assim, de muito aprofundamento, não é esse tipo de livro, é um livro mais de reflexão mesmo, mais de convidar você a pensar e fazer uma reflexão também. Então ele tem versículos bíblicos, depois uma reflexão, e eu acho que ele é muito bom, assim, porque ele traz tapas na cara, assim mesmo, sobre humildade, sobre orgulho, mas eu acho que é bem difícil de ler nesse sentido, porque ele vai te cutucar, então não é uma experiência tão confortável assim, mas eu acho que é muito precioso de a gente ser convidado a essa reflexão sobre orgulho, sobre dependência de Deus, enfim. Se você é uma pessoa cristã, eu recomendo bastante esse livro. Se você também não é e tem interesse, recomendo também. E eu acho que é um livro bem interessante. Acho que a minha única crítica é que a tradução para o português não foi bem feita. Eu não sei qual. Eu sei que é inglês o original, mas eu não sei qual é a nacionalidade do autor. Só que tinham várias frases meio sem nexo, várias coisas que poderiam ter sido muito melhor traduzidas. Então, esse fica aí minha única ressalva com o livro. Eu acho que ele não teve muito cuidado na revisão, na edição do livro, infelizmente. Mas assim, isso é uma coisa porque eu sou meio chata com essas coisas, então me incomodou. Não acho que vai afetar na experiência de leitura de ninguém, assim, no sentido do conteúdo. O conteúdo é excelente, a tradução para mim deixou a desejar, mas enfim, isso é uma discussão para outra hora. Mas é isso, essas foram minhas 4 leituras do mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam também os livros que eu indiquei. E fico muito feliz de poder fazer nesse novo formato também, de poder gastar mais tempo com os meus pensamentos e poder trazer reflexões um pouco mais longas. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!